o ambiente para o futuro? Como é que a gente tem que deixar isso pronto? Ah, vou colocar uma tecnologia que eu não posso fazer nada. Espera aí, não dá, né? E aí, né? Riscos e oportunidades da inovação. E aí eu peguei uma palestra da Pangec, quem nos desenvolve a questão de mudanças climáticas, o nosso consultor, e a gente sabe que a gente tem riscos, né? Físicos, regulatórios, reputacionais, financeiros. E vamos pegar a questão climática. O que está acontecendo? Riscos físicos. Está mudando tudo. Regime de chuva, regime de vento, né? Temperaturas máximas e mínimas, está mudando tudo, são riscos. Se eu não percebo risco nisso, quando eu vou elaborar meu empreendimento, passou o tempo, dançou, né? Ele vai ficar obsoleto. Eu tenho que pensar nisso. E a hora que eu colocar uma inovação no meu empreendimento, eu tenho que pensar nisso também, né? Riscos regulatórios. O que eu tenho que fazer? E se eu não fizer? E se eu não fizer uma inovação? E se eu não tiver atento a uma melhoria? Se eu não fizer a coisa com qualidade? Não tiver atender a legislação? Tá bom, embargou a obra, você não entrega a obra, você quebra. Só que às vezes a gente não pensa nisso daqui. E questões ambientais se pensava muito menos. E questões ambientais ainda se pensa muito ligada no licenciamento. Licenciamento ambiental. Só que outras regulamentações estão vindo. E a gente tem, do que é do setor, a gente tem que ficar alerta, né? Por exemplo, uma questão das árvores, quando você faz supressão, que você faz compensação, etc., etc., a gente não põe isso no manual do proprietário, a gente não põe isso na venda do empreendimento. E aí? E aí é a hora que o condomínio resolve tirar as árvores que você compensou. E, por infelicidade, você tem um dos moradores, fiscal do IBAMA. Acabou, para tudo. Fecha tudo, é uma confusão danada. Então, a gente tem outros elementos que a gente tem que cuidar com relação à regulamentação, né? Riscos reputacionais, então, ou seja, se eu não penso na minha inovação e não coloco uma inovação, coloco uma inovação do jeito errado, acabou. Perdi a fatia de mercado. Que é o que está acontecendo com o aquecimento solar. O aquecimento solar entrou no mercado tão agressivo, quis que virasse lei, sem pensar em tecnologia, sem pensar na solução. Hoje, o aquecimento solar, pela segunda vez, porque ele já entrou uma primeira vez antes, entrou a segunda vez, ele queimou, está queimado. Porque é uma coisa morta, principalmente naqueles empreendimentos onde você não precisa. Como o meu amigo do sertão da Bahia, né, Nordeste, que fala assim para mim, já que eu não preciso nem da telha de fibrocimento, nem do aquecimento solar. E ele está certo, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho. E aí, a boa ideia, tudo vai por água abaixo. Riscos financeiros, não preciso nem dizer, né? O risco de uma inovação que você não pensou, não detalhou, não desenvolveu e deu errado, é dinheiro jogado no lixo. Então, a gente precisa pensar quando a gente está fazendo em inovações. Por outro lado, a gente ganha, tá, geração de valor. Então, isso é muito importante para as empresas hoje. Tanto para o cliente final, como ela como empresa. Aí eu sou uma empresa, vou trabalhar na área de habitação social. Bacana. Eu tenho um monte de inovação, tenho um monte de coisa, tal, tudo dá certo comigo. Ótimo. Eu estou gerando valor, eu vou atrair investimento. A gente sabe que hoje o mundo é muito, muito louco, né? Questão de investimento. Você traz investimento até não sei de onde. E aí você tem, né? Se você não faz a coisa com carinho, você corre o risco. No caso da mudança climática, como tudo, vamos trabalhar, né, no planejamento estratégico da empresa, vamos transformar numa política, né? Que eu trouxe da mudança climática, pode ser também de inovação. A política da inovação da empresa, tá? Qual que é? É da empresa, de inovação, a política da empresa e o planejamento estratégico. A gente erra muito. E erra mais ainda no caso de inovação, porque a gente planeja, fala e não executa. E a hora que a gente vai botar em prática a inovação, já deixou de ser inovação. O setor tem um péssimo hábito. A gente é meio dinossauro na velocidade, né, de querer isso. E vocês vão perguntar assim para mim, o que é inovação, Línia? Você falou um monte de coisa, mas para mim, o que é inovação? Repito, é uma coisa pessoal, é uma visão pessoal, cada um de vocês pode ter, né, 1000 ideias que não estejam aqui. Para mim, inovação é isso, tá? É um ônibusinho, um micro-ônibus que ele não tem motorista.
Olha que louco. Para mim é isso. Para o pessoal que anda do setor automotivo vai dizer que não, que já estamos cansados de fazer carrinho, né, com controle remoto. Isso é um carrinho de controle remoto, mas para mim, né, isso é uma inovação. Como é que a gente está pensando nos nossos empreendimentos para receber esse tipo de veículo? Nós estamos pensando que ele precisa de um ponto de eletricidade para se abastecer? Que o usuário precisa ser treinado em como utilizar isso? Porque senão, né, o ônibusinho não vai sair do lugar. Ou que eu preciso ter uma inteligência nele que me permita ter todo o roteiro, tudo planejado, as estações, as paradas, o tempo de parada, e um dronezinho que fica andando em cima de vez em quando para conferir, né? Inovação. Reforma na rodovia, Né? quebrada. Inovação para mim é isso, como eu falei para vocês. É um sistema inovador como esse, tecnologia, estou falando. Aqui num parque, também na Alemanha. Inovação, nós estamos falando de soluções em madeira e soluções em fibra de carbono, com plástico, coisas malucas e que te permitem inovações sensacionais. Né? A plasticidade, aquilo que os arquitetos sempre quiseram, sair da caixinha. Né? A gente tem hoje soluções para isso. Inovação é isso aqui. É um negócio chamado, né, CLT, mais conhecido como CLT. Tá? Sou apaixonada por isso. Sou tendenciosa, tá? Porque eu gosto de madeira. Mas aquilo que você falava assim, eu só construo casas de madeira, estamos construindo prédios de madeira. Olha que maluco. E o pessoal da madeira fala que, né, que isso é menos impactante, que ele reduz emissões e tudo mais. Lembrando quando a gente está falando da madeira legalizada, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é em Londres. Né? Em Londres. O Brasil já está saindo. A madeira pode ser brasileira, com certeza. Toda certificada, toda rastreada, toda certinha. Né? Então, você tem esse empreendimento, e eu achei legal porque, assim, deixa de ser uma casa ou um prédio de 2 andares. A gente, casa, prédio de 2 andares, 3 andares, a gente já tem. A gente está discutindo hoje com os bombeiros a questão de regulamentação do Corpo de Bombeiros para isso. Mas estamos aí, né? As empresas estão chegando, estão se estruturando e estão trazendo tecnologia. Isso já está um movimento bem bacana. Em Londres, e, né, 121 unidades. Tá? E qual que é a ideia deles? Reduz pegada de carbono. Então, reduz a logística, reduz um monte de coisa. Tem vários benefícios. Vou dizer, é a solução ideal para todo mundo? Não é a solução ideal para todo mundo. Volto a dizer, eficiência energética, solução sustentável tem que ser aquilo que é bom para aquele lugar e para aquele usuário. Esse sistema que vocês conhecem, né, o wood frame, também é uma novidade no mercado, no tanto que não é só o sistema wood frame da parede, que isso já existe desde que, né, inventaram lá a 1900 bolinha. Mas é o sistema de gestão que eles estão fazendo. Eles estão construindo um prédio de 4, 5, 6 andares em 180 dias. Uma casa em 24 horas, eles entregam pronto. Ó, que doideira. Então, aí a gente está falando de velocidade. Esses caras aqui tiveram lá no Sinscom fazendo o curso do pós-obra. E eu falei, o que vocês estão fazendo? Vocês vendem tecnologia, por que vocês estão fazendo curso de pós-obra? Ô, Lilian, se a gente não fizer um curso do pós-obra, entender como que é garantia, como que a gente tem que prestar o serviço de assistência técnica, como que funciona, a gente está fadado ao nosso negócio não funcionar. Então, você vê que as empresas não podem só estar vendendo um produto. Elas têm que vender a solução. Tá? Inovações. O BIM, vocês conhecem o BIM, né? Famoso, é o menininho dos olhos. Só que o BIM, gente, ele não é só para fazer projeto. O BIM, que eu entendo como inovação, ele vai desde a concepção, te faz ajuda você decidir nesse momento que você quer, te ajuda nos projetos, já te gera orçamento, acompanha a execução de obra, filma com drone e tal, lindo, maravilhoso. Ele te ajuda no uso, operação e manutenção. A equipe de manutenção vai lá, ele tem todos os projetos, ele sabe como está o ambiente construído, ele sabe o desempenho que tem que ter aquela tubulação, para ele garantir que aquele desempenho ele vai manter. Olha que louco. O BIM faz isso. E ele está ali, revitalização e fim de vida. Quando eu estou fazendo a concepção do empreendimento, eu já sei como ele vai terminar. E como que eu vou fazer aquela desmontagem do empreendimento. Então, o BIM, quando vocês quiserem, a geração mais jovem entender, porque eu já brinco que eu já não estou tão assim, né, cabeça fazer isso, mas ele é uma ferramenta sensacional, que ele te permite tudo.
Tudo. Você ter a obra na mão. Você fazer gestão. Tá? Eu brinco muito com os projetistas. Eu falei, não transformem isso em projeto, porque vocês estão transformando a prancheta, a antiga prancheta, depois virou AutoCAD, né? Antes era Nanquim, AutoCAD, agora é BIM. Não é isso. O BIM é uma coisa, quando a gente fala de inovação, é uma coisa muito maior que isso. Né? Eu não vou estar precisando mais pedir, por exemplo, especificação de fornecedor, porque ele já me deu aqui no começo, nem fui lá na internet, peguei no site dele, está lá tudo integrado, e já testo para ver se é uma solução viável. Não faço simulação de energia aqui, para escolher a melhor solução. Eu consigo fazer tudo nele. Né? Avanço da tecnologia. Então, a gente tem drone, realidade virtual, internet das coisas. São ferramentas e que a gente tem que saber usar a nosso favor. Não uso mais teodolito, eu uso drone. É chique, né? Mas se a gente não tiver o conceito para que serve o teodolito, né, e as dimensões, a gente vai usar o drone do jeito certo. Uma coisa impressionante que a gente viu também é a tal da casa 3D. É uma impressora que vai lá e faz a casa. Isso é inovação. Inovação. Como é que a gente aprova essa tecnologia aqui? O Sérgio vai contar assim para a gente, né? Como é que a gente aprova essa tecnologia? Maluca, né? Uma casa. Os materiais não são inovações, mas são soluções, né? Questões de isolamento, aditivos, painéis, blocos térmicos, outras soluções para a gente fazer as nossas casas mais com o ambiente, com o conforto que a gente quer. Os sistemas construtivos também, né? O concreto menos, porque o concreto, quando eu era estagiário, eu já estagiei numa empresa que fazia painel de concreto. Inovações, a gente falar de economia circular, então estamos deixando de falar de resíduos, estamos falando de economia circular. Isso é uma inovação, a duras penas. Estamos fazendo trabalho com o pessoal de tintas, tentando mostrar para eles que o resíduo de tinta não é a lata que eu vendo, mas é a lata que sobra na casa de cada um. Então, e eu tenho que aproveitar esse resto de tinta para alguma coisa. Conceito de desempenho e uma coisa que eu defendo pessoalmente, que são as soluções compartilhadas. Quando a gente pensar em qualquer solução de eficiência energética. Só voltando para o Binho, com essa questão da visão do Brasil, que a casa é uma coisa individual, não existe muito esse conceito de que é uma coisa coletiva, ou eu não sou proprietário, quer dizer, eu sou aluno de algum sistema ou coisa assim. Com essa visão de casa ser coisa individual, como é que o BIM vai fazer essa parte toda dali de uso em diante? Entendeu? Porque o BIM não vai ficar com o empreendimento, vai ficar com o empreendedor. Né? E como é que ele vai fazer essa relação? Porque vem aquela história de legislação, porque eu comprei. Eu primeiro faço o que eu quiser. Isso, pelo menos, é o que se faz no Brasil. Né? Então, como é que se vê essa questão do BIM? Então, nós construtores, a gente tem que entregar um modelo de programa de manutenção. Independente se é uma casa, se é uma fábrica, se é um prédio residencial, corporativo, a gente tem que entregar o nosso manual e tem que entregar o programa de manutenção. O programa de manutenção, sendo feito pelo BIM, eu, enquanto construtor, eu tenho ele. Eu passo para você. Existe uns sistemas, que não é o BIM, que permitem que você faça a manutenção e você coloque lá o comprovante que você fez a manutenção. Então, por exemplo, eu estou dizendo, você tem que pintar a sua casa a cada 5 anos. Você contratou uma firma de pintura, botou a nota lá, fiz. Bacana, então a tua garantia está válida. Então, essa relação, eu posso te entregar um modelo do programa de manutenção e você alimentar esse programa para garantir que você fez essa manutenção ou não. Então, isso é uma forma da construtora fazer esse acompanhamento. Aí tem o pessoal dos chatos que fala assim, isso é uma coisa pessoal, eu não vou entregar, ok. Mas você pode utilizar o sistema por isso. E você pode, a qualquer momento, buscar informações de projetos, certo? Eu quero fazer uma revitalização, quero reformar minha casa. Vou buscar os projetos. Hoje a gente entrega isso no manual, num pendrive, em alguns sisteminhas hoje que já são interativos. Você põe lá o número do apartamento, o número da sua casa, você tem lá o seu sistema, tal. Mas isso que eu digo, esse sisteminha interativo sempre vai existir. Só que a inteligência por trás pode ser o BIM. Né? E aí você tem, vamos dizer assim, você pode buscar informações, cada um vai ter sua parte. Eu sou o arquiteto que dela dizer, não vou abrir mão, não vou deixar você ver como eu fiz a concepção. Mas você vai ter acesso aos projetos. Você vai ter, no memorial descritivo.
Então, você pode estar cuidando disso. A gente tem uma expectativa do grupo lá do pós-obra, é que vai se criar um novo negócio, né, que já existe lá fora, um pouco mais do que facilities, mas é a questão de empresas que vão prestar serviço de manutenção. Tá? E para essas empresas que vão prestar serviço de manutenção, elas vão utilizar essas informações, né? E alimentar essas informações. Né? Bom, voltei aqui às minhas soluções compartilhadas. O que eu quero dizer com isso? Estou fazendo um conjunto habitacional. Legal, eu preciso fazer uma extração de tratamento de esgoto para aquele conjunto habitacional. Está lá, está na regrinha, eu vou fazer. Só que, de repente, eu estou numa cidade que não tem uma estação de tratamento de esgoto. Por que eu não posso, né, como contrapartida, fazer uma estação de tratamento de esgoto maior e que atenda a minha cidade? Línia, tem município que não quer, tem município que a legislação não deixa, tem município que a concessionária não quer nem pensar. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso aqui. Né? Em São Paulo tem o Jardim das Perdizes, que é um bairro novo. O que eles tentaram fazer? Estão tentando ainda. Né? Tem um prédio comercial que ele precisa de água para resfriar as torres de resfriamento, ok? Então, o que sobra dele? Sobra água quente. Do lado tem um prédio residencial que precisa de água quente para tomar banho. Esse é assim, é 100 metros um do outro. Só que esses 100 metros passa por uma rua pública. A prefeitura não deixa. Né? Então, a gente tem soluções que a gente precisa pensar um pouquinho, né? As tal das piscininhas. Outra briga, né? Eu trago alguns exemplos de São Paulo, né? Porque eu sou de lá. As piscininhas, todo prédio tem que ser a sua piscininha, para retardar a água, para não dar enchente na cidade. Por que o bairro não pode, o quarteirão, 3/4 do quarteirão, não pode ter uma piscinona? E essa piscinona tem uma estação única de tratamento de água que possa abastecer, né, de água de fonte alternativa, que possa abastecer os 3/4 quarteirões. Certo? Que o custo viabiliza, porque se você quiser colocar um prédio individualmente, não viabiliza, nem técnica, nem economicamente. Então, a gente tem que pensar na questão das soluções compartilhadas. Né? Eficiência energética da mesma forma. Posso gerar energia? Eu tenho que compartilhar. Legislação ainda complica um pouco essa questão dessa compartilhamento, né? E compartilhar a solução. Por que eu preciso ter, sei lá, chutando, vai, eu preciso ter uma eólica no meu prédio. O pessoal lá que fica em frente à praia, eles adoram por isso, para ser marketing, né? Em vez do relógio no prédio, eles põem uma eólica lá e diz que gera energia para acender a casinha do cachorro. Por que eu não posso ter uma eólica mais poderosa num quarteirão e realmente trazer algum benefício, não só para o empreendimento, mas como bairro? Então, a gente critica, às vezes, muito essa questão da habitação interessocial quando não foi pensada a infraestrutura. E talvez, nesses lugares onde não foi feita a infraestrutura, seja uma oportunidade da gente fazer infraestrutura diferente. Pensar num jeito diferente. Né? A gente fala assim, eu não consigo colocar MRV coloca lá nos apartamentos, ela não consegue 100%. Mas tem exemplo da Caixa que fez lá na Bahia. Ela conseguiu fazer uma fazenda solar do lado, que abastece o prédio, que é um modelo de negócio. A gente precisa desenvolver isso, modelos de negócio. Se está dando certo ou não, mas eu acho que é um modelo de negócio válido, porque onde você tem espaço, você pode fazer. Né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais, porque isso aqui reduz custo. Principalmente a questão da operação. Quando a gente está falando da baixa renda. A baixa renda não tem condições de operar e manter. É sempre esse mesmo discurso. A hora que você faz soluções compartilhadas, o custo é menor. A pessoa que está operando é uma pessoa que foi capacitada. Você gerou renda. Você pega a mesma pessoa que está lá, você capacita a pessoa e ela vai te operar isso aqui. Você gerou renda, você gerou emprego. E você garante que a tua solução aconteça. Né? Por que eu não posso misturar soluções da habitação social com outro tipo de empreendimento? E, às vezes, o teu empreendimento, que não é habitação social, ele consegue bancar isso aqui. A operação de um sistema como esse. A gente tem que abrir a caixinha, pensar em coisas realmente malucas. Eu acho que, assim, soluções muito diferentes. Eu gosto do exemplo do Walmart, que ele está dizendo que ele está nas lojas dele, ele põe o fotovoltaico em cima do telhado, que é uma área grande, e ele gera energia para toda a loja. Embaixo do fotovoltaico, ele fez uma horta, uma plantação. Então, o alface, o tomate e tal, sai
do telhado e desce um andar, e já está na gôndola. Ele reduziu emissões. Ele garantiu o quê? Geração de emprego e renda para quem está perto. Aquele agricultor, né, está ali e fez. E está lá na gôndola. E é um produto orgânico. E a sociedade está achando lindo comprar um produto orgânico. Essa experiência de uma loja lá nos Estados Unidos. Pensar malucamente, a gente tem no Japão 2030, não, 2023. Tem um prédio no Japão que ele garante que ele vai ser totalmente autossustentável. Energia, água e alimentação. E é um prédio maluquete, daqueles corporativos de não sei quantos andares. Né? Então, eu brinco, é muito, se a gente vê filme de ficção científica, é o que vai acontecer. Né? O Jetson falava do telefone celular, quem era da época do Jetson, né? Era o telefone celular, era o carro que andava na superfície, não tinha estrada. Hoje, a gente vê esses filmes, né, de ficção, que acaba o mundo, então você tem um prédio que sobra, que tudo gera lá dentro, nós estamos chegando lá. Então, são coisas malucas que o pessoal está fazendo, está testando. E o engraçado é que diz que vai ter um grande aquário nesse prédio também, no Japão. E que vai ter água, inclusive, para o aquário. Mas é isso. Inovação, né? Como incentivar? A gente fala da competitividade, produtividade. Inovação não é uma ideia, não é aquela ideia do cafezinho, que discute. Tem que ter consistência, conteúdo e experiência. Então, a gente vê também o pessoal mais jovem cheio de ideias, tá? Mas que falta um pouquinho do conteúdo e experiência. E cabe a nós, a gente que é mais maduro, trazer, né, consistência para o negócio, porque a ideia dos caras são boas. Política de governo, a questão do incentivo, desenvolvimento, definição de temas estratégicos. A gente que é do setor privado, a gente adora isso. Ó, a partir de hoje, sempre vai ter que ter uma faixa amarela na porta. Ok, nós vamos correr atrás da faixa amarela na porta. Como nós vamos fazer? Tecnologia, deixa para nossa conta, mas teve uma diretriz. Então, né, exagerando, mas a gente sentiu, por exemplo, no caso da eficiência energética, foi a política do Procel Edifica não acontecer. A gente queria realmente que fosse um tema estratégico, que fosse levado a sério e que desse orientação para todo mundo. Hoje, é muito engraçado, o setor privado defende que tem o Procel. Nós defendemos. Você pega São Paulo, passou a crise de brigas entre setor, né, aquela coisa toda, a gente defende o Procel. Por quê? A gente quer fazer eficiência energética, a gente precisa ser medido de alguma forma. Vamos, então, adotar um padrão. O padrão está pronto. A gente pegou e encheu as paciências do pessoal do Procel para melhorar o sistema de cálculo. Eles melhoraram, mudou, né, a sistemática do cálculo, era complicado, antes só alguns projetistas que podiam, agora vai estar aberto, muita gente vai poder fazer, basta um treinamento, né? Deixou de ser um bicho de sete cabeças, facilitou. Legal, então vamos adotar o Procel. Não adota. Né? A gente está conversando da política na cidade de São Paulo, estão elaborando a política do Plano de Mudança Climática de São Paulo. 2030 todo mundo tem que ser Procel. Obras novas tem que ser Procel A. Retrofit tem que ter Procel. É uma diretriz. O que acontece com a diretriz? A partir do momento que você tem uma diretriz, o setor inteiro vai junto. O teu fabricante vai junto. Ele vai te facilitar soluções. Isso vira produto de prateleira, baixo custo, aí todo mundo começa a usar. Que a gente fala que é o círculo virtuoso. Todo mundo começa a usar, todo mundo começa a acontecer. Então, acho que a gente gosta disso, tá? Políticas de governo, soluções compartilhadas, cidades inteligentes. Tem um monte de gente falando de cidades inteligentes. Tem um monte de cara aí do legislativo dando lei sobre cidades inteligentes. Como eficiência energética, isso, adoro palpitar. O que a gente espera enquanto setor? Vamos lá, gente, vamos adotar. É o Procel ou não é o Procel? Vamos definir logo o que a gente quer e vamos em frente. Não deixa os caras inventarem. Não deixa, pelo amor de Deus. A gente está dizendo isso, né? Eu vou mostrar um filminho aqui do IPT, um pouco que fala sobre isso, sobre a questão da inovação e uma iniciativa de governo que pode nos ajudar, mas como a gente tem que sair e entrar na apresentação, eu só queria finalizar, depois a gente passa o filminho, falar um pouquinho da questão das startups, né, que estão surgindo, que é a ideia do pessoal, que é uma galera que a gente tem que pôr para trabalhar. O Sinduscom criou um ambiente de startups para tentar trazer as empresas e a galera que tem inovações, para a gente incentivar essas inovações, interagir com as experiências do setor, né, do aprendizado e tudo mais, para que as coisas aconteçam.
Só que as startups precisam funcionar de uma maneira mais organizada, que é o que o IPT está propondo lá em São Paulo. Se ele vai conseguir, vai ser ótimo. Para finalizar, queria trazer um convite para vocês. 26 e 27 de novembro vai ter um evento em São Paulo para falar sobre conservação de água e uso de fontes alternativas e uso de fontes de água de chuva. São 3 normas que a de água de chuva já existia, a gente apoiou a revisão. 3 normas super importantes que a gente quer depois fazer para esses caras aqui, né, da Praça dos Três Poderes, pararem de inventar. Porque, da mesma forma que a energia, fazendo um paralelo, a água está assim. O prefeito de Curitiba falou assim, todos os prédios têm que ter eficiência energética, reuso de água, ponto. O que é reuso de água? Uso de água de chuva. Eu falei, cara, uso de água de chuva não é isso. Aí vai vir o meu amigo perito e vai dizer, olha, o uso de água de chuva não é reuso, o seu prédio não tem reuso, portanto, né, uma ação contra a consultora, contra a incorporadora. Então, aí vem o outro, que é pior ainda. Fala, não, o uso racional da água é colocar aparelho economizador, todas as torneiras, você tem que colocar isso, e banheira a bacia de 6 litros. Tá, isso ajuda? Será que isso é lei? Tem que ser lei? Então, a gente elaborou essas 3 normas, né, as 2 normas, e revisamos a outra, justamente para dizer o seguinte, como é que a gente faz isso, orientações de como a gente tem que fazer. A ideia, por exemplo, uma Caixa Econômica, a partir do momento que ela tem o selo azul da Caixa, que ela tem essa norma, ela vai poder operar de uma forma mais tranquila. Eu vou poder demonstrar, na hora que eu tenho meu empreendimento, eu vou buscar um financiamento, eu vou poder demonstrar se ele é mais eficiente ou não, em função até de atendimento de normas técnicas, né? E a gente vai estar lançando também um projeto que a gente tem com a Caixa Econômica, que é o Guia Metodológico para o Cálculo da Pegada Hídrica de Empreendimentos. Da mesma forma que a gente fez o inventário de emissões, a gente está dizendo quanto que a gente consome para construir 1 metro quadrado. E não é aquela água do cavalete da obra. É quanto eu tenho de água para fazer uma torneira, quanto de água incorporada eu tenho na tinta, quanto eu tenho incorporado em todos os sistemas. E aqui a gente avançou um pouquinho também no pós-obra. Isso aqui é inovação. Tá? Aí vocês vão falar assim, mas a gente sempre teve que saber, mas a gente nunca foi atrás dessa informação. Então, por que a gente está preocupado, enquanto setor, de falar de guia de inventário de emissões, padronizar inventário de emissões, padronizar inventário de água, padronizar a eficiência energética, uma política, uma metodologia em eficiência energética das normas técnicas? Porque, enquanto setor, a gente quer fazer a coisa certa. E a gente entende que, para fazer a coisa certa, quanto mais a gente levar essa informação para todos e criar metodologias e formas de fazer engenheiro, assim, né? A gente é assim. A gente faz, bacana, vai ser mais fácil. E também a gente vai conseguir criar indicadores. A gente está trazendo uma sistemática de ajudar a criar indicadores. Então, qual que é a vontade nossa? Bacana, que essas metodologias se tornem fáceis, app, nuvem, né, democratizada para todo mundo, a gente começar a ter esses dados do setor, porque hoje vocês perguntarem assim para mim, falam assim, quanto que eu consumo de água para construir 1 metro quadrado? Não sei. Quanto você gera de resíduos para construir 1 metro quadrado? Não sei. Quanto você consome de energia para construir 1 metro quadrado? Não sei. E é isso que a gente precisa descobrir. Né? Enquanto Brasil, política pública, a gente precisa saber disso. Porque a gente vai ter que criar as nossas metas. E aí sim a gente vai ter metas reais. Não adianta falar assim, tem que reduzir, São Paulo tem a lei, você tem que reduzir 30% da sua emissão. Pô, qual que é a minha emissão? Eu posso ser legal para caramba, pegar um empreendimento bem aquele que eu zoei para caramba, eu falar, minha emissão é 1.000, vou reduzir para 700. Ok, só que, na verdade, eu podia reduzir para 200. Então, a ideia é que isso também nos ajude a criar indicadores para o setor. E que, o que eu falei, são as diretrizes. Né? Então, água, energia, resíduos da mesma forma. A gente também quer trazer esse tema. E aí a gente quer, tá lá, tipologia residencial, horizontal. Ele emite tanto de carbono, tanto de resíduo, consome tanto de água. É o melhor dos mundos para a gente poder trabalhar. Certo? O que eu fiz? Eu queria passar o filme. Não. 1 hora só. Foi? 1 hora. Não. 1 hora. Eu acabei com tudo, né? O que eu fiz? Não está deixando para frente.
outra consolação. Tinha mais um slide, que são as publicações do Sinduscom, que estão disponíveis para você. Isso. Tá. Tem som. Ixi. Tá sem som, não tem como colocar, né? Isso tudo era dentro do IVT? Será que desligando do microfone não é isso que está acontecendo? Não, o que a gente pode fazer é resolver os problemas. A gente vai. Deixa eu só voltar aqui na. Deixa eu ver o contato com vocês. Bom, isso aqui são algumas publicações. Não está voltando? Voltou. São algumas publicações, vídeos, documentos produzidos lá pelo setor de meio ambiente do Sinduscom São Paulo, está à disposição de vocês, acessível. Caso vocês não consigam acesso, avisem que a gente pode mandar. A gente fez, eu não comentei, mas junto com o guia de esquadrias, a gente fez um guia, um videozinho voltado para o consumidor final. Então, a ideia é que isso passe nos home centers, né, eu brinco como que é? Esses programas de televisão, né, consumidor final, para conscientizá-lo que ele também tem direito a exigir uma esquadria eficiente. Então, esse é um trabalho nosso, que vocês podem acessar. E o meu contato, deixo meu contato aqui com vocês. Essa brincadeira aqui da abelhinha na flor, também falar uma coisa de melhoria contínua, hábitos e inovação, mas assim, a gente esteve na Alemanha, e o máximo na Alemanha hoje é você encontrar, na Europa como um todo, né, você encontrar abelhas passeando pela cidade, que isso quer dizer um índice de qualidade de vida, né? Você é coisa da polinização, vocês estão acompanhando um pouquinho sobre isso, você vê uns bichos desse tamanho passando na sua frente, né? Mas você respeita ela, você fala, mas isso aqui não tem nada mais antigo do que a gente ter, né, a polinização com as abelhas. Então, acho que velhos hábitos voltam sempre. Então, quando a gente pensa em alguma inovação, alguma coisa assim, vamos pensar que a gente tem que usar métodos, tecnologias, processos de gestão de uma outra forma. Mas se a gente for lá na raiz, a gente descobre muita coisa boa que a gente tem que voltar a ter. A sugestão, a gente tomar um café, a gente resolve o problema do vídeo, a gente passa o videozinho do IPT.